Em extensão territorial, o Brasil é o quinto maior país do mundo, o terceiro das Américas e o maior da América do Sul, ocupando uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que equivale a 47% deste subcontinente. Mas como o Brasil se tornou tão grande, mesmo cercado de tantos vizinhos? Para entendermos, devemos voltar no tempo. Na verdade, essa história começa antes do descobrimento do Brasil. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, no qual ficaria traçado uma linha imaginária que dividiria o mundo de norte a sul. Esta linha ficaria a 370 léguas a oeste das ilhas Cabo Verde, enquanto que as terras localizadas a leste pertenceriam a Portugal. Desta maneira, podemos perceber que o território do Brasil seria muito menor do que é hoje. Em 1534, o rei português Dom João III dividiu o território em 14 capitanias hereditárias que foram doadas a 14 donatários. Eles ficaram encarregados de explorar os recursos da terra, além de povoar e protegê-la. Nesse tempo, a principal atividade econômica era a cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil, e a ocupação dava-se principalmente no litoral. Porém, uma série de eventos proporcionou que os portugueses não se limitassem às suas fronteiras originais, expandindo suas possessões. Um primeiro evento que permitiu essa expansão foi a União das Coroas Ibéricas, que durou entre 1580 e 1640. Neste período, Portugal e Espanha partilhavam de um mesmo rei, como se fosse um só país. Isto colocou as possessões lusas e hispânicas sob controle de um mesmo governo. Neste momento, a necessidade de se respeitar fronteiras acabou sendo praticamente invalidada. Além disso, os bandeirantes que saíram da região sul entravam no interior do território em busca de ouro e da prata, índios para serem escravizados ou destruição de quilombos. Eles ajudaram para a expansão territorial do Brasil, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil. Foi através dos bandeirantes que foi descoberto o ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Outros fatores importantes para a conquista desses novos territórios foi a criação de gado e a exploração das chamadas drogas do sertão, especiarias extraídas do chamado sertão brasileiro. Essas especiarias eram produtos nativos do Brasil, que não existiam na Europa e por isso atraíam o interesse dos europeus que as consideravam como novas especiarias. As drogas do sertão eram produtos típicos da região, como ervas aromáticas, plantas medicinais, cacau, castanha do Pará, guaraná, pau-cravo, urucum, entre outras. A foz do rio Amazonas era a porta de entrada onde se praticava esta exploração. Em 1637, partiu de Belém uma expedição comandada por Pedro Teixeira. Durante 2 anos, a expedição subiu o rio Amazonas, chegando até Quito, no Equador. Por causa de toda essa expansão, muitos atritos começaram a surgir entre Portugal e Espanha a respeito da posse de alguns territórios coloniais. Por isso, em 1750 é assinado o Tratado de Madrid. Este tratado substituiu oficialmente o Tratado de Tordesilhas e garantiu a Portugal a posse das regiões já ocupadas, pondo fim às disputas. O tratado seguiu o princípio uti possidetis ita possideatis. Quem possui de fato deve possuir de direito, ou seja, quem ocupasse primeiro uma região teria seu direito de posse. Além disso, foi privilegiado a utilização de rios e montanhas para a demarcação dos limites, chamadas fronteiras naturais. No tratado, Portugal cedia a colônia do Sacramento e as suas pretensões ao estuário do Prata, e em contrapartida receberia o atual estado do Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina e Paraná, o atual Mato Grosso do Sul, a imensa zona compreendida entre o Alto Paraguai, o Guaporé e o Madeira, regiões estas desabitadas e que não pertenceriam aos portugueses se não fossem as negociações do tratado. Contudo, os lusitanos abriram mão da colônia do Sacramento pela região dos 7 povos das Missões. O acordo não agradou os jesuítas e índios que viviam na região de 7 povos.
Entre 1753 e 1756, eles se voltaram contra a dominação portuguesa, entrando em uma série de conflitos nas chamadas Guerras Guaraníticas. Por isso, o Tratado de Madrid foi anulado em 1761. Porém, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso estabeleceu que a Espanha ficasse com as colônias de Sacramento e os Sete Povos. Por sua vez, Portugal conquistou a ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, e boa parte do Rio Grande do Sul. Em 1809, o Brasil, que nesse tempo já era um reino unido com Portugal e Algarves, anexou a Guiana Francesa, em represália a Napoleão Bonaparte, que havia invadido Portugal. A Guiana só veio a ser devolvida à França em 1814, após a derrota de Napoleão. Em 1821, a província Cisplatina é anexada ao Brasil, mas em 1828 teve a sua independência reconhecida, passando a se chamar República Oriental do Uruguai. Já em 1903, depois de várias disputas entre brasileiros e bolivianos a respeito da ocupação do Acre, foi assinado o Tratado de Petrópolis. Nele ficou acertado que a Bolívia abriria mão do estado do Acre em troca de partes de territórios brasileiros no estado do Mato Grosso e receberia também a quantia de 2 milhões de libras esterlinas.